Parece que o Chega vai avançar com a proposta de que cidadãos que tenham adquirido a nacionalidade portuguesa lhes seja revogada essa mesma nacionalidade quando cometerem crimes. E, portanto, vamos ver, meus caros, esta notícia e fazer uns breves comentários sobre uma medida que dificilmente pode ter alguma discordância na sociedade portuguesa. Não consigo perceber como é que seria de outra forma. E, portanto, vamos ver, meus caros, esta notícia e fazer uns breves comentários. Ora, temos: Chega quer retirar nacionalidade a cidadãos naturalizados que cometam crimes graves. O partido considera que a nacionalidade não deve ser entendida como um direito absoluto e intocável, sobretudo quando é instrumentalizada para comprometer os valores e instituições da República. A nacionalidade não é um direito, a nacionalidade é um privilégio. Até porque muita desta narrativa liberal e esquerdista assenta na ideia de que as minorias têm direitos inerentes porque chegaram e porque estão cá, e como têm autorização de residência passam a poder votar e a poder exercer direitos de cidadania a um sítio no qual não pertencem, na verdade. Esse é o ponto. E, portanto, a nacionalidade tem que ser efetivamente um privilégio. Não pode ser algo que é atribuído do ponto de vista administrativo para se garantir determinadas benesses nas faculdades, para se garantir determinados direitos em determinados espaços, até porque eu, por exemplo, portanto, como vêem, não é uma questão de discriminação. Eu, por exemplo, considero que se eu for para outro país, eu não sou um cidadão igual aos cidadãos nacionais desses países. Não sou, é tão simples como isso. Essas pessoas têm direitos porque aquela é a casa deles, têm direitos garantidos porque construíram aquela casa, e eu sou um visitante que tenho o privilégio de lá estar e que, se por alguma razão cumprir determinados requisitos decididos pela comunidade política, eu conseguir adquirir essa nacionalidade, isso é um privilégio. Isso não é um direito. Longe de mim ir para uma pátria que não é a minha e exigir coisas aos cidadãos de lá. Era o que mais faltava, quer dizer, isto é um fartote de rir. O Chega vai entregar um projeto de lei que prevê retirada de nacionalidade portuguesa a quem tenha obtido naturalização e cometa crimes graves ou incentivo o ódio ou humilhação da nação, anunciou esta quarta-feira ao partido, que é uma coisa muito interessante que vê-se com muita frequência nos Estados Unidos da América, pessoas que têm a nacionalidade e andam a queimar as bandeiras dos Estados Unidos e, portanto, é uma festa, basicamente. São pessoas plenamente integradas, como notam, estão a queimar as bandeiras nacionais, mas pessoas plenamente integradas, obviamente. Um projeto de lei desta natureza já tinha sido apresentado pelo Chega em 2021, quando André Ventura era deputado único, mas não tinha sido admitido pela Assembleia da República após a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias ter considerado que era inconstitucional para atentar contra princípios da lei fundamental, como a igualdade de tratamento ou o impedimento de qualquer pena acarretar a perda de direitos civis, profissionais ou políticos. Eu acho mesmo que deve obviamente, retirar esses direitos. Obviamente que deve. É tão simples como isto. Não consigo perceber esta preocupação com a atribuição de direitos a pessoas que não os têm. É tão simples como isto. Vamos falar, por exemplo, de pessoas que são criminosas. Com muita frequência, a esquerda une-se contra a direita quando se fala do aumento de penas que eles consideram ser contra os direitos humanos. Mas os criminosos, nomeadamente os condenados, até porque é esse que são aplicadas as penas, não são aplicadas as penas aos constituídos arguidos, são aplicadas as penas aos condenados. E como as penas são aplicadas aos condenados, pessoas que se provou que estavam culpadas, essas pessoas não têm que ter tantos direitos como um cidadão que cumpriu as regras. Obviamente que não. Têm que lhe ser retirados direitos, nomeadamente, por exemplo, o direito ao voto, e não têm que ter o privilégio de estarem presos sem trabalhar. Deveriam trabalhar para ajudar o país a florescer, mesmo que não o queiram fazer. É tão simples como isso. Aliás, El Salvador já tem dado exemplos belíssimos de como é possível ter um país mais seguro e borrifar-se para essas conversas dos direitos humanos dos criminosos. No projeto de lei anunciado pelo Chega, o partido considera que a nacionalidade não deve ser entendida como um direito absoluto e intocável, sobretudo quando é instrumentalizada para comprometer os valores das instituições da República. Deste modo, impõe-se a perda da nacionalidade adquirida por naturalização ou quando tenham dupla nacionalidade nos casos em que o indivíduo pratique atos que atentem gravemente contra a soberania, a segurança nacional ou os princípios essenciais do Estado de Direito, lê-se na exposição dos motivos do diploma. Portanto, meus caros, eu acho que a notícia é puramente bom senso, este projeto de lei é puramente bom senso, já deveria estar a ser aplicado, e há outros campos em que eu acho que o Chega tem que atuar e que tem que apresentar propostas, nomeadamente quando se fala das ocupações, das invasões de casa
que acontecem com muita frequência, até porque temos uma lei semelhante à francesa, não é igual, mas é bastante semelhante, acho que tem praticamente os mesmos detalhes que garantem que estes processos são mais demorados porque têm que ser presentes a juiz, mas eventualmente eu também concordo que têm que ser presentes a juiz, mas antes disso tem que expulsar o ocupante de casa. É tão simples como isso, porque como nós sabemos, a justiça em Portugal é muito lenta. Há processos que demoram imenso tempo e depois há demasiados recursos, como já foi demonstrado pelo engenheiro José Sócrates, quando está a ser investigado por determinadas situações e pela quantidade de recursos que este senhor coloca há uma década. E, portanto, estes recursos são demais e nós todos compreendemos que eles são demais. Por outro lado, temos que perceber que eu acho muito bem que os ocupas sejam presentes a juiz, até para terem os mesmos 8 anos de prisão máxima que têm direito em Itália, para efetivamente serem expulsos das casas que ocuparam. É tão simples como isso. Se vamos aos registros civis e há um comprovativo através, sei lá, de um cartão de cidadão, do que quer que seja, que há uma pessoa que tem a sua casa ocupada por indivíduos que não têm qualquer comprovativo de que aquela casa é deles, tem que se pegar nesses indivíduos à força, colocá-los fora da propriedade e levá-los a juiz depois. Mas primeiro tem que se retirar as pessoas da propriedade. Não é, por exemplo, esperarmos 10 anos, uma pessoa que tenha a sua casa ocupada, esperar 10 anos para a retirada destes bandidos de determinada casa, até porque com frequência estes senhores chegam às casas, trocam as fechaduras e agem como se aquilo fosse deles. É retirar estas pessoas à força se for necessário e depois sim apresentá-los a juiz para cumprirem uma pena a que têm direito por invadirem propriedade privada. É tão simples como isto. E portanto, não me parece haver grande dificuldade e espero que o Chega a tu nesta direção. Eu sei que André Ventura já falou sobre este tema, espero que apresente projetos de lei, até para pôr à prova, para vermos efetivamente quem é que são os defensores da propriedade privada naquele Parlamento. Porque, relembro, para o projeto de lei passar, basta que a AD aprove. E, portanto, se a AD se quer apresentar como líder do Bloco da Direita, como já mostraram várias vezes que não o são na verdade, mas enfim, se querem apresentar como líderes do Bloco da Direita, não podem deixar de aprovar isto. Até porque o direito à propriedade privada também está na Constituição. A Constituição que estes artistas tanto gostam de falar à esquerda também não é cumprida quando há invasão da propriedade privada. Ou só se cumpre a Constituição de forma seletiva, consoante vos dá jeito politicamente, como acontece muitas vezes por parte da esquerda. Propriedade privada está garantida na Constituição. Aliás, como o seu professor António Sousa Lara já fez questão de explanar aqui no YouTube, nós podemos roubar um carro a uma pessoa e aí somos tratados como criminosos porque roubámos um carro. Mas quando invadimos propriedade privada temos que ser presentes a juiz e não pode haver expulsão feita de forma administrativa. Tem que ser feita a expulsão imediata de invasores da propriedade privada. E tanto a AD como a IEL, até porque a IEL se preza tanto pela propriedade privada, tem que estar do lado do Chega nesta proposta. Portanto, é fazer o teste do algodão a estes dois senhores. Senhores ou senhoras, eu não sei quem é que vai ser o líder da Iniciativa Liberal, não sei se vai ser a Mariana Leitão, se quem é que vai ser, também por acaso não interessa, mas a liderança da IEL vai ter que se chegar à frente e dizer não, nós somos a favor da propriedade privada e, portanto, aprovamos esta proposta do Chega e a AD a mesma coisa, até porque, relembro, os três juntos podem fazer revisões constitucionais. Não é só aprovar projetos de lei, é revisões constitucionais. Portanto, vamos ao teste do algodão, o Chega que avance contra estes bandidos que não têm outro nome e espero sinceramente que o façam e espero pacientemente que o façam e acredito que o vão fazer brevemente. Se é que já não o fizeram, se já o fizeram, faço meia-culpa no dia da manhã, mostrem-me nos comentários, posso ter falhado essa medida, mas acho que ainda não foi feito, mas acho que será feito brevemente e espero sinceramente que o seja. E portanto, meus caros, era isto que eu tinha para partilhar. Tem aqui mais uma medida interessante que eu acho que é meramente bom senso, não vejo razão para que esta medida não seja aprovada e vamos ver o que diz a AD no Parlamento Português, que isso é que vai ser interessante. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.